Olá, pessoal. Meu nome é Solange, sou médica, atuo na área da ginecologia e hoje a gente vai para mais um bloco de questões. O nosso tema de hoje é anticoncepção, um tema muito importante quando a gente fala de provas de residência médica, mas assim como a prática clínica. Então, é um tema que faz parte do dia a dia do gineco, assim como aquele médico que vai atuar na clínica geral, na medicina de família, tá? Então, é algo que a gente precisa dar bastante atenção. Antes da gente ir para a nossa primeira questão, eu gostaria de comentar um pouquinho sobre anticoncepções. Então, o que que é anticoncepção? Anticoncepção são métodos utilizados por casais, por mulheres, para poder evitar uma gestação não planejada, definir quando é o melhor tempo para uma gestação, ou seja, fazer um planejamento familiar, tá? E a gente tem tanto os métodos que são reversíveis, tá? E os métodos irreversíveis. Quando a gente fala de métodos irreversíveis, são os métodos cirúrgicos, né? Vasectomia e uma laqueadura, uma ligadura tubar, tá? E já os reversíveis, a gente tem as famosas pílulas, as injeções, né? Em suas várias apresentações. Temos os adesivos, o anel vaginal, né? Também temos opções dos métodos de longa duração, chamados de LARC, né? Da sigla em inglês de Long Acting Reversible Contraceptions, que são os DIUs, tanto o DIU hormonal quanto o DIU de cobre, assim como o caso do Implanon, né. Então, são métodos longos, mas muito seguros, tá? E a gente sempre precisa lembrar que quando a gente fala de anticoncepção, né, que a gente tem os métodos não hormonais, né, os métodos como, os métodos de barreira, os métodos comportamentais. Os métodos de barreira, falando especificamente da camisinha masculina, ela é a única que vai prevenir contra ISTs, né, contra infecções sexualmente transmissíveis. Então, além da gente fazer aquela proteção, né, contra a gestação, a gente sempre orienta nossas pacientes, independente de estar em um relacionamento estável a longo prazo, de usarem camisinha para proteção de STs, tá? Outro fator que é bem importante lembrar quando a gente fala de anticoncepção é sobre taxa de eficácia, tá? A taxa de eficácia a gente consegue calcular pelo chamado índice de Pearl. Isso é um pouco mais acadêmico, até para estudos, e até para a gente dizer o quanto aquele método é seguro. Então, o índice de Pearl, ele calcula o número de gestações a cada 100 mulheres que usaram aquele método por um ano. Então, às vezes, algumas questões de residência falam sobre esse índice de Pearl, mas é mais ele não quer que você saiba o número exato do índice de PIL de cada método, mas para você entender qual que é mais seguro, para o menos seguro, e a gente vai comentando isso ao longo da aula, tá? E outra coisa importante, quando a gente fala de anticoncepção, é sobre a escolha do método, né? Existem tantos métodos disponíveis, qual que vai ser o método mais adequado para minha paciente? Então, tem vários fatores que a gente pode analisar, mas uma coisa que ajuda bastante é você entender os critérios de elegibilidade. Existe os critérios de elegibilidade que foram feitos pela Organização Mundial da Saúde, que vai dividir em 4 categorias: categoria 1, 2, 3 e 4. Tá? A categoria 1, quando eles dizem que para aquela paciente aquele método é categoria 1, quer dizer que não existe nenhuma restrição para o uso daquele contraceptivo, a gente pode prescrever. Quando é uma categoria 2, quer dizer que as vantagens daquele método se sobrepõem aos riscos que ele pode trazer, então a gente também pode prescrever. Já o 3 e 4 a gente precisa ter mais cuidado. O 3 a gente entende que os riscos teóricos, né, ou comprovados geralmente vão superar os benefícios, então se recomenda não prescrever, a não ser que não tenha nenhuma outra opção para você escolher, outro método e você tem que escolher ele, tá. E os métodos que são categoria 4 para aquela paciente, eles têm um risco muito alto, então não se deve prescrever, tá. Então como é que a gente sabe, né? Então existem muitas situações, hipertensão, diabetes, risco de trombose, para cada método. Tem 2 aplicativos que ajudam bastante nisso, que dá para baixar, que é o aplicativo Contraceptions da CDC, tá, que você vai preenchendo, ele vai te ajudando, isso é muito prático para no consultório, ali, no dia a dia. E existe a roda de elegibilidade da OMS, que é a mais conhecida, tem tanto ela impressa, tem em PDF e tem aplicativo dele também. Então, só para vocês terem essa noção geral sobre anticoncepção e como que a gente pode usar isso na prática clínica. Então, lembrando disso, vamos para nossas questões, tá? Então, a primeira questão que a gente vai fazer hoje é uma questão da MIRIS de 2018. Essa questão, ela vai tratar sobre um tema que é amamentação e contracepção. Muitas provas de residência, às vezes, especificamente esse tema, então vamos lembrar um pouquinho, tá?
Depende da fonte, né. Na ginecobstetrícia a gente sempre toma cuidado, né, depende com a fonte que a gente for ler, a gente vai ter indicações ou contraindicações para o método para amamentação. Vamos falar da Organização Mundial da Saúde, que é normalmente o que a maioria das provas de residência acaba utilizando, né. Então, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, tá, a puérpera amamentando que tenha que esteja, abaixo de 6 semanas ali pós-parto, os anticoncepcionais orais combinados vão ser considerados categoria 4, os progestágenos via oral, né, isolado ou progestágeno injetável ou implanon vão ser considerados categoria 3, abaixo de 6 semanas pós-parto. Depois de 6 semanas pós-parto até 6 meses pós-parto, os combinados orais vão ser considerados categoria 3, já o progestágeno oral isolado, o injetável, né, de medroxil trimestral ou Implanon, eles vão ser considerados categoria 1. Então, resumindo, pela OMS, eles recomendam que você espere que seja 6 semanas pós-parto para você iniciar o método com progestágeno, né. E quanto ao DIU, o DIU, ele pode ser inserido em até 48 horas pós-partos, ou quando a gente fala de uma cesárea, idealmente 10 minutos após a dequitação placentária, ou somente depois 4 semanas pós-parto. Então tem essa questão do DIU, tá. E só para vocês saberem, pelo CDC, que normalmente se atualiza mais rápido que a OMS, as recomendações são um pouco diferentes. Então eu vou comentar para vocês terem essa noção, tá? Então, pelo CDC, eles dividem em mais categorias. Então, se aquela gestante for uma puérpera com menos de 21 dias pós-parto, eles vão se considerar o combinado oral categoria 4. Já entre 21 e 30 dias pós-parto, eles consideram o combinado oral categoria 3. Depois dos 30 dias ali pós-parto, você vai avaliar outros fatores de risco, né, pensando em um anticoncepcional oral, podendo ser categoria 2, tá. E os progestágenos via oral, o injetável, o Implanon, ele considera que dá para ser utilizado já ali do pós-parto imediato, então aí que tá a grande diferença. O CDC fala que o progestágeno isolado, seja oral, seja injetável, seja Implanon, pode ser categoria 2, logo ali depois do pós-parto, antes dos 21 dias. E já a OMS considera que somente após as 6 semanas, tá? Bom, relembrando disso, vamos ler a nossa primeira questão, e diz assim: em relação à contracepção no puerpério, analise as assertivas abaixo. Assertiva 1. Durante a lactação, os contraceptivos mais indicados são o DIU de cobre e os métodos hormonais de progestágeno isolado. Então, essa alternativa ela é verdadeira. Lembrando que o DIU ele é um ótimo método para usar com a lactação, sendo que só tem que prestar atenção do momento certo para inserir, idealmente antes de 48 horas ali pós-parto ou depois lá das 4 semanas. E o progestágeno via oral, a gente viu que ali nas primeiras semanas, antes das 6 semanas, pelo OMS a gente vai aguardar passar 6 semanas, e pelo CDC a gente já poderia começar. Então, assertiva verdadeira. Assertiva número 2. Os contraceptivos de progestágeno isolado em mulheres que estão amamentando devem ser iniciados preferencialmente após 6 semanas pós-parto. Verdadeira, tá? Então, a gente vê essa questão, tá considerando os critérios da OMS, que orienta a gente esperar ali as 6 semanas, tá? Alternativa número 3. Na lactação, os contraceptivos hormonais combinados são categoria 4 dos critérios de elegibilidade da OMS quando utilizados as primeiras 6 semanas pós-parto. Verdade, a gente comentou isso ali acima, e aqui a própria questão está dizendo que é pelos critérios da OMS. Pelos critérios da OMS, sim, é considerado categoria 4. Então, sendo assim, ficam como corretas alternativas assertivas 1, 2 e 3. A alternativa correta dessa questão é a letra E. Vamos para a próxima questão. Nossa próxima questão é uma questão da FAMERP de 2018 também. E ele vai comentar um pouquinho com a gente sobre contracepção hormonal não oral. Então, só para a gente lembrar, o que que a gente tem de método hormonal que não seja pela via oral, tá? A gente tem os injetáveis, tanto o mensal, que é combinado, quanto o trimestral, que é a medroxiprogesterona, que é um progestágeno isolado. A gente tem os adesivos, que são combinados. Temos o anel vaginal, também o método hormonal combinado. Existe o DIU, né? Hormonal e tanto o não hormonal, o de
de cobre, de prata e cobre, tá? O Implanon, que é o etonogestrel, progestágeno isolado. Existem aí os outros métodos que são não orais, mas são não hormonais, né, o método de barreira e métodos comportamentais. Então, relembrado isso, vamos ler nossa questão. Então diz assim: paciente procura ambulatório de planejamento familiar para orientação contraceptiva. Com relação ao anticoncepcional hormonal não oral, pode-se afirmar que: letra A, o implanão não pode ser inserido no pós-parto imediato. Então, essa alternativa, ela tá falsa. Lembra o que a gente já comentou ali anteriormente no início, da primeira questão sobre o uso do implanão ali no puerpério, tá? Pela OMS, até 6 semanas pós-parto, o implanão é categoria 3. Já pelo CDC, antes de 21 dias pós-parto, o implanão já é categoria 2, então daria para ser usado, tá? Então, a alternativa A não é a resposta da questão. Alternativa B. O retorno à fertilidade é retardado com acetato de medroxiprogesterona trimestral? Sim, essa alternativa é verdadeira. A gente sabe que entre os métodos hormonais, o que mais demora para retornar à fertilidade é a medroxiprogesterona, podendo demorar até 1 ano após a interrupção do método para ter um retorno ali da fertilidade naquela paciente, tá? Então, a letra B é correta, que responde a questão, mas vamos dar uma olhada nas outras também, tá? Letra C. A presença do estrogênio natural nos injetáveis mensais permite seu uso em situações trombogênicas? Não. Aqui é para lembrar as contraindicações de uso de estrogênio, né? Então, situações trombogênicas, histórico pessoal de TEV, TEP ou atual ou histórico, contraindica o uso de qualquer estrogênio, seja o etinil estradiol, seja valerato de estradiol. A gente não pode utilizar essa o estrogênio nessas situações, tá? Então, errado essa alternativa. E letra D, a eficácia do implante de etonogestrel é inferior à anticoncepção hormonal hormonal oral combinada. Falso, a gente sabe hoje já, por meio das cálculos do índice de Pearl, que o implante hormonal de etonogestrel é o método mais seguro que a gente tem hoje em dia, tá? O que tem maior eficácia. Então, a letra D, ela está errada, tá? Vamos para a próxima questão. A nossa terceira questão também é uma questão da FAMERP lá de 2018, tá? E que vai falar um pouquinho dos anticoncepcionais hormonais orais, tá? E ela diz assim: paciente de 18 anos procurou ambulatório de planejamento familiar para orientação, pois toma a pílula todos os dias e esqueceu de tomar o anticoncepcional oral ontem à noite. Qual orientação deve ser dada para paciente com relação ao uso de anticoncepcional oral? Então vamos relembrar um pouquinho o que que a gente faz quando esquece de tomar a pílula, tá? Então lembrando que o anticoncepcional oral combinado é uma pílula composta de um estrogênio mais uma progesterona. A grande parte das pílulas que a gente tem no mercado vai ter o etinil estradiol mais uma progesterona. E temos algumas que têm o progestágeno natural, como o valerato de estradiol, mas a grande maioria é etinil estradiol, tá? E a dose pode variar ali de 50 a 15 microgramas, que hoje em dia já são consideradas doses baixas, tá? Elas podem ser tanto monofásicas, ou seja, todos os comprimidos têm a mesma composição, bifásica, a gente tem 2 formas de apresentação na mesma cartela, trifásica, a gente tem 3 formas de apresentação, e isso, varia de pílula para pílula, mas a grande maioria são que a gente utiliza hoje em dia são monofásicas, tá? E como é que elas agem? Como é que ela faz a anticoncepção? É o progestágeno que é responsável por fazer a anticoncepção na pílula. Ele que vai inibir o pico de LH, consequentemente, se a gente não tem pico de LH, a gente não tem a ovulação, tá? E bom, o que que a gente orienta de forma prática para a paciente quando ela esqueceu de tomar uma pílula? Então, a gente sempre precisa orientar que ela tem que tomar a pílula todo dia, bem certinho, no mesmo horário, para a gente minimizar erros ali na taxa de eficácia. Mas a gente sabe que no mundo real isso às vezes não acontece. Então, no caso de ter esquecido de tomar a pílula, né? E ela esqueceu e faz menos de 24 horas que ela deveria ter tomado, tá? A gente orienta que ela lembrou, toma uma pílula, toma uma drage ali e no dia seguinte vai tomar a outra pílula no mesmo horário, tá? Caso tenha se passado mais de 24 horas, por exemplo, eu tinha que tomar a pílula hoje, eu esqueci, eu só vou lembrar amanhã, quando já era para tomar outra pílula. Então, passou mais de 24 horas ali,
a gente orienta que no dia seguinte lembrou, toma as 2 pílulas no mesmo, juntas no mesmo horário e depois continua a cartela de forma habitual. E caso ela tenha esquecido mais do que 2 comprimidos, passou mais de 2 dias sem tomar a pílula, a gente orienta que tome as pílulas restantes de forma habitual, mas que utilize o método complementar como um método de barreira, tá, uma camisinha, pelos próximos 7 dias, para aumentar ali a taxa de falha do anticonceptivo. Alternativas à questão. Então, nessa questão, ela esqueceu de tomar um anticoncepcional. Como é que a gente vai orientar paciente? Letra A, manter no horário habitual e tomar imediatamente o anticoncepcional esquecido. Sim, é isso mesmo, a gente acabou de comentar isso. Então, menos de 24 horas, lembrou, toma e depois toma o resto de forma normal, tá? Vamos dar uma olhada que ele fala nas outras alternativas, só pra gente aprender também, tá? Então, letra B, manter o uso no horário habitual e utilizar método de barreira, ainda a gente não indica nesse caso, tá? Então, errado. Letra C, suspender o uso, utilizar método de barreira e aguardar nova menstruação para iniciá-lo, não. Aí vai bagunçar todo o ciclo dessa paciente, aumenta o risco de gravidez, a gente não vai orientar isso, tá? E letra D, suspender, utilizar contracepção de emergência em caso de relação sexual e aguardar nova menstruação. Também não é a orientação que a gente vai fazer para essa paciente, tá? Então, sendo assim, ficou como a assertiva verdadeira a letra A dessa questão. Próxima questão. Nossa próxima questão é uma questão lá do Einstein, de 2017, tá? E ela diz assim: paciente de 25 anos de idade, usuária de contraceptivo combinado oral, apresenta quadro de trombose venosa profunda. Após a solução do evento, deseja método contraceptivo e que alivie seus sistemas menstruais intensos. Dentre as opções disponíveis, ela poderá optar por usar. Bom, essa questão ela quer cobrar do candidato se o candidato sabe quais as contraindicações de uso de métodos com estrogênio, tá? Então traz ali só de trombose venosa profunda. Antes de ler as alternativas, vamos relembrar quais são as contraindicações absolutas do mensal, seja no adesivo, seja no anel, tá? Então, quando tem um histórico de uma trombofilia conhecida, como o fator 5 de Lyme, a mutação do gene da burotrombina, deficiência de proteína C, S da antitrombina, a gente contraindica o uso de estrogênio, tá? Pela Organização Mundial da Saúde, lembram, a amamentação com menos de 6 meses pós o parto também, a gente contraindica o uso de métodos com estrogênio, né? A gente vai dar prioridade ali para as pílulas de progestágeno isolado, tá? Quando a gente fala de tabagismo, se for uma paciente com mais de 35 anos que fume mais do que 15 cigarros por dia, também contraindica, tá? Quando a gente fala de hipertensão, quando a paciente tem uma hipertensão não controlada, ela tem uma pH maior que 160 por 110, né, sem controle adequado, a gente também contraindica. Quando a gente tem aqueles níveis ali entre 140 e 159 por 90 por 99, e também, né, mesmo que aquela paciente não tenha um controle adequado, a gente também vai contraindicar, tá? Falando sobre trombose especificamente, que era que a questão traz pra gente. Então, história pessoal de TEV, de TEP, não vai utilizar estrogênio, tá? Uma paciente que fez uma cirurgia muito grande, vai ter uma imobilização prolongada com alto risco de fazer o evento tromboembólico, a gente também não vai iniciar um método com estrogênio para ela naquele momento. Assim como se a paciente teve histórico de AVC, de infarto, de uma doença valvar ali pulmonar complicada, a gente também não vai usar estrogênio. Quanto à enxaqueca, às vezes também pegadinha de questão, tá? Enxaqueca com e sem áurea. Se o paciente tem enxaqueca com áurea, em qualquer idade, a gente não vai usar estrogênio, tá? Se ela tem enxaqueca, porém é sem áurea, a gente, antes dos 35 anos, a gente pode utilizar o método. Após os 35 anos, ele fica entre categoria 3 a 4 pela OMS, então a gente evita de usar, tá? Histórico de câncer. Câncer de mama contraindica o uso de estrogênio, a gente também não vai fazer, tá? Pacientes que tenham diabetes com complicações microvasculares, né, como uma nefropatia, uma retinopatia, uma neuropatia, a gente também vai, contraindicar o uso de estrogênio. E assim como alterações hepáticas, como cirrose, tumores hepáticos, independente de ser maligno ou benigno,
a gente também contraindica, tá? Relembrado disso, vamos para nossas alternativas a essa questão então. Então, lembrando que é uma paciente jovem de 25 anos, mas ela teve um quadro de TVP. Então, a gente não vai usar método com estrogênio, tá? Além disso, ela diz que tem um fluxo menstrual intenso. Então, alternativa A, implante contendo estradiol e levonorgestrel, não, ela não pode usar estrogênio. Letra B, anel vaginal, lembrando, anel vaginal é o método combinado, tem estrogênio, também não vamos utilizar. Letra C, adesivo transcutâneo, também a gente não utiliza, pois é o método combinado, tá? Letra D, pílula contendo estrogênio isolado. A gente não tem pílula com apresentação de somente ter estrogênio no mercado, tá? Mas em todo caso, não pode usar estrogênio, tá? Só um adendo, as pílulas que têm estrogênio isolado no mercado, a gente usa lá para TH, que é o que foge agora um pouquinho da anticoncepção, mas falando só da anticoncepção, não tem essa possibilidade, tá? E letra E, o DIU hormonal, perfeito. O DIU hormonal, ele tem somente progesterona, que é o levonorgestrel, tá? No caso do niradecaína, que são os disponíveis no mercado brasileiro. E a paciente não tem contraindicação para o uso do DIU hormonal. Além do mais, esse DIU hormonal vai ajudar nesses sintomas mais intensos menstruais do sangramento. Então, uma ótima opção para paciente. Sendo assim, fica como correta a alternativa I, tá? Próxima questão. Próxima questão é lá de São Paulo, de 2017. E diz assim: mulher de 35 anos de idade, rígida, começou a usar contraceptivo hormonal combinado injetável no primeiro dia da menstruação há 20 dias. Teve relação sexual desprotegida há 7 dias. Procura o pronto-socorro, pois hoje começou com sangramento vaginal em pequena quantidade, com um pouco de cólica. A conduta é: bom, essa questão é que é cobrado do candidato se ele entende sobre o tempo de adaptação do método, assim como por quanto tempo se proteger ou não quando a gente inicia o método, tá? Quando a gente fala do injetável mensal e até nos outros métodos combinados, a gente tem um tempo de adaptação de normalmente uns 3 até 6 meses quanto ao padrão de sangramento. Então, pode ter escapes e pode ter sangramento ali entre as datas da aplicação do injetável mensal, tá? Se a gente começa o método nos primeiros 7 dias ali depois da menstruação, a gente não tem a necessidade de usar o método adicional para a contracepção. Ela aplicou ali até 7 dias após o início da menstruação, ela vai estar protegida. Contudo, se o método foi iniciado depois de terem passado mais de 7 dias do primeiro dia da menstruação, a gente orienta a utilizar o método adicional como método de barreira por 7 dias, tá? Então, no caso da paciente da questão, ela começou no primeiro dia da menstruação, então ela já estava protegida. Ela teve essa relação sexual desprotegida há 7 dias, ou seja, ela tinha começado o método bem certinho, ela já podia ter relação desprotegida. Então, a gente não precisa de um método adicional, a gente precisa acalmar a paciente, falar que esse sangramento a gente ainda pode ter, ela está no início da adaptação do método e que ela continua usando o método de forma correta. Então, dando 30 dias a primeira aplicação, ela vai e aplica lá novamente, tá? Então, vamos ler as alternativas. Letra A. Orientar que se trata de sangramento esperado e que ela deve tomar a próxima injeção 30 dias após a primeira. Perfeito. É isso mesmo que a gente precisa orientar a paciente. Então, a letra A responde a questão, mas vamos dar uma olhada nas outras, tá? Letra B. Indicar o uso de preservativo até a próxima dose pelo risco de falha do método hormonal? Não. Claro que a gente sempre precisa orientar a nossa paciente que nenhum método é 100% eficaz. Todo método vai ter a sua taxa de falha, mas é considerado um método seguro, tá? Mas não quer dizer que porque ela teve esse pequeno sangramento que diminui a taxa de eficácia do método que ela está usando, tá? Então, letra B, errado. Letra C. Iniciar a progesterona oral até a próxima dose do injetável para estabilização do endométrio? É errado. Não existe essa indicação também da gente associar a outro método, tá? Letra D. Aplicar nova dose de contraceptivo injetável o mais breve possível para aumentar o efeito de anticoncepção? Não. Pelo contrário, se mantém ali para aplicar na próxima aplicação habitual de 30 dias. Então, assim, a letra que responde essa questão é a letra A. E vamos para a nossa última questão desse bloco, tá? Também uma questão lá de São Paulo, de 2017, que vai abordar um pouquinho sobre contracepção na adolescência, tá? Diz assim:
assinale a alternativa correta em relação ao uso dos contraceptivos na adolescência. Na adolescência, claro, né, a gente vai quando for iniciar qualquer método, a gente precisa avaliar a elegibilidade daquele método, como para qualquer outra paciente. Então a gente levanta a história clínica, faz anamnese, vê as comorbidades, vê medicações de uso contínuo e avalia para aquela paciente qual a categoria de elegibilidade para cada método, tá? Às vezes, a gente tem alguns temas um pouquinho polêmicos quando fala de adolescentes, aquelas pacientes principalmente abaixo de 20 anos. Quando a gente fala de DIU, tá? DIU pode sim ser usado na população adolescente e inclusive a gente também pode fazer inserção de DIU em pacientes que nunca tiveram relação sexual, tá? Então, porque é o único método que ela pode, uma população vulnerável, a gente pode, fazer essa inserção, eh tem consultório, né, se a paciente tolerar, e isso vai muito da crença da paciente ou da família que acompanha em relação ao que é a perca de virginidade em relação ali ao ímã, porque o ímã pode se romper durante a inserção, né. Ou em alguns casos específicos também pode ser feito sobre sedação em centro cirúrgico, tá. Mas o que eu quero que vocês gravem é que o DIU ele pode sim ser usado na adolescente, tá bom. Vamos dar uma olhada nas alternativas. Então letra A. O dispositivo intrauterino de progesterona é contraindicado em adolescentes, pois aumenta o risco de doença inflamatória pélvica. É errado, a gente acabou de comentar isso, porque eu sei que isso é algo que as questões cobram muito, querem trazer essa ideia, e muitos médicos ainda trazem essa ideia na sua prática clínica de que a gente não pode usar DIU em adolescente. A gente pode. A gente sabe sim que é uma população que tem mais risco de adquirir uma IST e, consequentemente, mais risco de DIP. Mas não é isso que vai contraindicar o uso do método, tá? Então, letra A é errada. Letra B. Para contracepção de emergência, utiliza-se 1,5 miligramas de levonorgestrel até 120 horas do intercurso sexual desprotegido. Verdadeiro. Vamos lembrar um pouquinho da anticoncepção de emergência, tá? Então, a gente vai utilizar naqueles casos em que a paciente utilizou o método de forma errada, eh, teve ali uma falha no uso da camisinha, ou até nos casos, né, de que não estavam protegidos e não tem desejo de uma gestação, ou inclusive nos casos de violência sexual, tá. Então quando a gente vai indicar uma contracepção de emergência, a gente precisa avaliar o tempo entre o uso do método e a relação sexual. Então preferencialmente até 120 horas após ter tido a relação sexual, a gente pode começar o método de emergência. O ideal é que seja o quanto antes possível, tá. Essa ideia de pílula do dia seguinte, na verdade, ela não é muito boa, porque dá a impressão que ela pode ter uma relação, dormir e depois utilizar o método. Então, o ideal é que seja logo após, o quanto antes, maior a taxa de eficácia, porque esses métodos eles não são abortivos, tá? O objetivo é da gente fazer com que não ocorra a fecundação, tá bom? Mas eles não são métodos abortivos. De opções que a gente tem o DIU de cobre, que pode ser utilizado como contracepção de emergência. A gente tem o levonorgestrel, então, para gestagem isolada, em que a gente usa 1,5 miligramas via oral em dose única, tá? A gente também pode fazer o levonorgestrel de 0,75 miligramas, né? Que é a metade do 1,5 miligramas em 2 tomadas, tá? Para diminuir um pouquinho de efeito colateral, toma um e depois de 12 horas toma outro. E ainda existe o método de no método de USP, ou quando a gente usa uma pílula de etinil estradiol de 0,1 miligramas associados a levonorgestrel 0,5 miligramas via oral. A gente não tem essa apresentação no mercado, então a gente tem pílulas que têm 0,5 miligramas de etinil estradiol e 0,25 de levonorgestrel. Ou seja, tem que tomar 2 dessas pílulas juntas no intervalo de tomada de 12 horas. Toma 2 agora, daqui a 12 horas toma mais 2, tá? Então, basicamente, esses são os métodos que a gente pode usar. Então, essa alternativa falou da forma correta, que é até 120 horas, e a dose do levonorgestrel também está correta. Então, a letra B responde à questão. Vamos só dar uma olhada nas outras. Letra C. O método de primeira escolha para paciente adolescente é o hormonal combinado oral com estrogênio e progesterona. Errado. Nas adolescentes, nosso primeiro método de escolha vão sempre ser os LARCs. Por quê? Porque eles são mais seguros e porque eles não dependem da lembrança de tomada ou de uso daquele método. Então, adolescente, a gente sabe que tem mais risco de esquecer a pílula, mais risco de esquecer a injeção, então a gente sempre vai preferir pelos LARCs, tá?
Então, letra C errada. E letra D, devido à grande carga hormonal, evita-se o uso de injetável trimestral de progesterona em adolescentes. Errado. O injetável trimestral amedroxprogesterona é categoria 2 em adolescentes pela OMS, então a gente pode usar. Só que tudo a gente precisa colocar sempre na balança, né? A gente sabe que a gente pode ter um pouco de redução de massa óssea durante o uso de medroxprogesterona por longo prazo, mas que isso não impacta na massa muscular lá no futuro, depois de interrupção da injeção. Então, às vezes, existe essa ideia de associar contraindicar o uso de adolescente, tá? Mas se for o único método que a paciente pode usar, ele é uma categoria 2 pela OMS, tá? Então era isso, pessoal. A gente discutiu essas questões para trazer. Eu sei que é bastante informação sobre anticoncepção, mas são pequenos detalhes que a gente vai pegando no dia a dia e até nas questões, vendo o que mais aquela banca cobra em relação ao assunto. Então, era mais para a gente dar uma pincelada nisso de forma geral. Espero ter ajudado e nos vemos na próxima aula. Até mais. Obrigada.